Fala, investidoras e investidores! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui sobre o mercado financeiro, sobre planejamento financeiro e por aí vai. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Queiroz, sou fundador aqui do Nordeste Invest e hoje trouxe aqui uma convidada ilustre, minha amiga e parceira Heloísa Lago, para falar sobre finanças pessoais, planejamento financeiro e por aí vai. Minha amiga, antes de tudo, gostaria de agradecer aqui por aceitar, né, o convite para participar aqui desse bate-papo e a gente falar aqui sobre planejamento financeiro, né, como se livrar das dívidas e por aí vai, até porque a maioria dos brasileiros estão precisando dessa aula, né, e dessa sua consultoria, né, minha amiga? É isso mesmo, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, tá? Falar para vocês e é sempre um prazer falar de planejamento, né? Que é algo que é tão importante, que é a educação financeira na vida das pessoas. Como você falou, né? A turma está bem endividada e tá todo mundo precisa, mesmo os não endividados, todo mundo precisa de planejamento, né? Agradeço muito, obrigada pelo convite, mais uma vez. Vamos que vamos, tamo junto. Você já é de casa, né? Então, tá tudo tranquilo. Vamos lá. Minha amiga, para começar, Luísa, uma das perguntas que eu mais recebo e que, assim, na situação que eu já passei, né, por uma situação, acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, de endividamento, acho que é a primeira pergunta a se fazer: como se livrar das dívidas? Acho que é uma das perguntas que muitos brasileiros têm feito, né? Tem se feito só que acaba sem um direcionamento, sem um auxílio, sem um planejamento, acaba virando uma bola de neve e a pessoa acaba não conseguindo sair, né, disso. Então, a primeira pergunta aí para você vai ser essa: como se livrar das dívidas? Uhum. Pois é, se livrar das dívidas é algo assim que realmente é também uma das maiores perguntas que eu recebo, né? Hum, E primeira coisa, quando eu pego uma pessoa que está endividada, não, né, que ela não ganhe bem, mas muitas vezes ela, né, está endividada por outros motivos, é entender o porquê que ela entrou no endividamento. Né? Primeiro ponto é esse, porque existe vários tipos de endividamento, né? Existe o endividamento que você está adimplente e existe o endividamento que você está inadimplente. Então, sim, primeiro é entender, né, o porquê você entrou. Depois, entender se esse endividamento ele é coerente com a sua renda, uhum, né? Então, você se endividou, mas está tranquilo, você consegue pagar, você não consegue, né? Isso está impactando muito o seu orçamento, não está impactando, então é outra questão que a gente tem que ver. Porque muitas vezes o endividamento, quando não é aquele por um imprevisto, que aquela pessoa não fez uma reserva, né? Não tem ali um valor para algum imprevisto e se endividou porque algum imprevisto aconteceu, né? sim, Pode ser por um comportamento compulsivo de consumo mesmo, né? Ou às vezes nem compulsivo, mas consome, está consumindo mais do que está gerando de renda. Então, essa análise é a primeira a ser feita, para a gente saber como que a gente vai tratar o problema, perfeito, perfeito. tá? Inclusive você falou disso, dessa questão de entender se a pessoa porque assim, às vezes a pessoa ganha muito e ela acaba gastando muito, né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas próximas e que ganhavam tipo 50 mil reais no mês e gastavam 50 mil reais no mês. E eu ficava impressionado que a pessoa conseguia torrar esses 50 mil reais no mês, não guardava nada, não investia nada. E assim, essa pessoa hoje eu ainda tenho contato com ela e ela está passando por uma situação bem complicada, porque ela não teve esse Uhum. planejamento lá atrás, achou que ela iria ter essa renda aí o resto da vida e acabou não tendo, né? E isso hoje faz bastante falta para ela. Perfeito. E é muito comum, né? Pessoas que ganham bem, muitas vezes estão altamente endividadas devido ao comportamento. Aí, quando a gente vê que o cenário é esse, aí a gente tem que começar pelo diagnóstico financeiro. Entender, ter clareza da movimentação, ter clareza para onde que está indo o dinheiro, Sim, né? Então, esse é um ato de coragem, eu costumo dizer, né? Porque as pessoas que chegam a esse nível, elas acabam não querendo nem olhar,
né? Ela não quer Fugir enfrentar do o problema, problema. fica fugindo do problema para não ter que olhar, para não ter que, poxa, qual que é o primeiro pensamento? Ah, vou ter que cortar tudo, né? Não vou conseguir viver. Se eu for olhar para minha dívida, muitas vezes o problema é muito mais fácil de se solucionar do que se deixar. Como a gente vê que essas pessoas elas vão se endividando e aí elas pegam outra dívida para quitar a dívida, para quitar outra dívida e assim vai, aí vende um bem para quitar a dívida e volta para ser endividado. Então a gente vê esse ciclo acontecendo até que uma hora a bomba explode e aí ela não tem o que fazer. Por quê? Porque não tem mais da onde tirar, já tomou todos os empréstimos legais possíveis, já tomou empréstimo na família, já tomou empréstimo, né, com outras pessoas e acaba que a bomba explode, aí ela tem que realmente dar o olhar para isso. É muito menos penoso se a pessoa olha antes, né, disso acontecer. Espera aí, como é que está a minha vida? Já está impactando o meu orçamento. Começou a impactar o orçamento, tem que olhar, tem que saber, ter clareza de como que está a vida financeira, para onde que está indo o dinheiro. E, sim, através de uma estratégia, de um método, né, bem definido, né, que a gente utiliza, a gente vai quitando as dívidas, né? Entendendo qual que é o endividamento, os juros, parcelas, né? Endividamentos, aí tem as estratégias, vamos começar pelos endividamentos menores com juros maiores, e vamos fazendo todo um trabalho, né? Juntamente com uma mudança de comportamento, criando uma reserva paralela para Sim, que, né, a pessoa comece a mudar o mindset dela de endividado para investidor. Então, nesse processo, nesse método, a gente trabalha muito focado, né, de como é que eu vou sair das dívidas, aham, né? Então, é esse trabalho de entender como que estão as dívidas e como é que está o orçamento. Ah, no primeiro momento, talvez precise cortar algumas coisas supérfluas, mas nada que a pessoa não vai continuar vivendo sim, bem ou tendo a vida dela, né? Mas diante, né, às vezes a gente precisa de fazer um sacrifício, sim. né, no primeiro momento, é igual quando a gente quer emagrecer, né? Então a gente comeu, engordou. Chega uma hora que a gente vai precisar emagrecer, a gente vai ter que fazer um sacrifício inicial. Depois as coisas ficam mais leves, né? Mas é o mesmo processo. Então, mas eu acho que quanto antes ela olhar, dar esse olhar para o endividamento, melhor. É. Então, assim, quem tá endividado, né? O primeiro passo ali, para quem quer se livrar das dívidas, você considera o quê? Qual o primeiro passo que a pessoa deve dar de fato para, cara, eu quero sair desse buraco. Como é que eu faço? A linha pega todas as dívidas, coloca no papel. Liga para todos os seus credores, entenda como que é a dívida. Quanto é que eu quitar? Quanto é que seria para quitar? Quantas parcelas faltam? Qual que é o juros? Qual que é o valor da parcela? Então, tem essa visão. Precisa fotografia do endividamento, Ó, né? Dentro da fotografia do endividamento, paralelamente, fazemos um diagnóstico financeiro. O que é o diagnóstico financeiro? É raio-x da conta, da vida financeira da pessoa. Como que ela está entre ganhos e despesas, né? Receita e despesas. Está sobrando, não está sobrando, está indo tudo para o endividamento, né? E aí vamos fazer o alinhamento. Depois que a gente tiver as duas visões, a gente entra para a estratégia. Estratégia que pode ser, muitas vezes, até de não pagar alguma dívida no primeiro momento, sim, né? Então, tem estratégias, tem vários tipos de estratégia, ou mudar para um endividamento para um empréstimo onde os juros é menor, então, né, ou com a garantia de alguma coisa, então depois a gente vem com as estratégias. Mas a primeira é saber como é que está realmente o endividamento. entendi, entendi. Perfeito. E assim, quando a gente fala de endividamento, casais, né? Eu já peguei alguns casais para consultoria, para planejamento, que estavam bem endividados. Como é que um casal pode se ajudar para sair desse buraco, né? E até mesmo porque um ali é mais organizado e se o outro não for, não vai fluir. Então, ou os dois são desorganizados ou eles são organizados. Não dá para ter um meio termo ali nos dois, né? Então, os dois têm que pensar da mesma forma. Falando de finanças para casais, como é que você acha que deve
ter uma conversa no começo do relacionamento, ou até mesmo antes de casar e por aí vai, para que não tenha, né, esse problema depois. Ó, você tocou num ponto, assim, realmente, até é um ponto que eu gosto bastante, que é o planejamento de casal, Sim. né? Por quê? Porque também, em torno de 70, 80% dos casais se separam por problemas financeiros. Aham. E isso é algo preocupante, né? Porque casa assim, não definir orçamento, não definir quem paga, quem não paga, ou seja, não tem ali uma transparência financeira entre o casal, não existe uma conversa. O brasileiro ele é ruim de falar de dinheiro, na verdade, né? Como um todo, é ruim. A gente vai falar de dinheiro, parece que até dói, né? É. Então quando você trabalha com casal, os casais eles evitam de conversar sobre as finanças. E às vezes acontece o quê? Um esconde do outro, o que Sim. gasta, o que ganha, e aí já vê que vai dar problema, né? Sim. Então, primeiro ponto é a transparência. O Tá. casal, desde o início, antes de casar, eles já precisam ter alinhamento de transparência da conta, né? Da parte financeira, porque Sim. muitas vezes um pode ganhar mais do que o outro, muitas vezes um vai ajudar no primeiro momento mais no orçamento, mas quando você casa, você vira um só, né? A Sim. gente casa para estar junto e aí nós deixamos de ser dois para ser um. Sim. Então, as contas elas têm que ser unidas, unificadas. Não que não precisa ter conta conjunto, sempre conta conjunta, sempre isso, não é isso. Mas a gente precisa ter os mesmos os objetivos bem definidos do casal, a gente tem que ter o orçamento bem definido do casal, né? Se o homem ou a mulher ganha mais, duas vezes mais, ela pode ajudar duas vezes mais, Sim. né, nas despesas. Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhado. Então, essa transparência, o casal ter um momento financeiro, pelo menos uma vez por mês, pelo menos, tá? Porque eu ainda acho, ainda gosto, quando eu trabalho com casais, eu gosto que toda semana eles sentem para rever o orçamento, Sim. né? E olha que eu trabalho com casais que, por exemplo, a mulher não trabalha, o homem que trabalha, que é o provedor, mas mesmo assim precisa, né? A mulher ela precisa, ou o homem, pode ser, hoje em dia, né? Não tem mais regras, né? Mas as pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo na vida financeira de um e de outro e estar ciente das despesas, né, dos compromissos. Então, quanto maior a transparência do casal, e se começar desde o início, é bem capaz de dar muito certo. Sim. Mas vamos lá, vamos supor que o casal, né, começou ali a vida de casal juntos, não conversaram sobre isso, cada um foi, um pagava uma coisa, outro pagava outra coisa, e começou a ter os problemas, um começou a se endividar, o outro começou a juntar, aí o que começa a juntar começa a brigar com o que está endividado, né? Então sempre acontece isso. Então, nesse momento, também é o momento de pedir uma ajuda. Sim. Uma ajuda de terceiros, né? Uma ajuda nossa, uma ajuda de um planejador. Por quê? Porque, primeiro, né, assim como o planejador, o psicólogo, né, faz aquela terapia em grupo, né, de casais, em Aham. grupo não, terapia de casais, o planejador também faz o planejamento de casais, né, a organização financeira de casais. Porque uma pessoa neutra, ela vai ajudar nessa conversa do casal, nessa reorientação, nessa reorganização, nessa, né, assim, entender um, entender o outro, né, ter a parte em conjunto, mas ter a parte individual também, porque as pessoas não têm que estar também 100%, tu tem que falar, tu tem que falar, né? A pessoa É. também tem que ter cada um tem que ter a liberdade ali também, um determinado valor, mas fazer sempre, né, essa reunião financeira e colocar ali como é que está a nossa vida, como é que está nosso endividamento, como é que a gente vai pagar, como é que a gente vai fazer, são os nossos objetivos, qual o nosso objetivo é fazer uma viagem, como que a gente vai montar essa viagem, como é que a gente vai fazer essa viagem. Então, isso daí tem que ser algo natural, tá? Tem que ser algo que os dois aprendam junto e façam junto e, né, para de esconder, porque
né? Eu gosto de falar sobre a traição financeira, né? Que Sim. existe muito daquela coisa da pessoa esconder tudo, ou comprar uma coisa e falar com o marido ou a esposa que não comprou, É. né? Que, enfim, Inclusive, eu tenho um casal de amigos que eles se separaram por conta disso. Porque ela tinha um vício muito grande em comprar bolsas. E eles já tinham brigado inúmeras vezes por conta disso e tal, e ela disse que ia parar. Aí ela continuou comprando o escondido dele, e ele acabou achando que ela estava traindo ele e que, tipo, era presente do cara, enfim, e acabou dando separação. ah, ela achou que outra pessoa estava. Exatamente. Estava comprando e tal, enfim, até ela tentar explicar que não era presente outra pessoa, ela estava comprando, já ele já tinha estado para a barraca e deu separação, literalmente. Foi a gota d'água, né? Eu Sim, acho que deve ter sido várias coisas que aconteceu, né? Insatisfações, por uma falta de comunicação, né? A isso, falta de exatamente. comunicação fi- fi- financeira, principalmente, né? Então, essa traição é muito comum, né? Traição financeira, mas não de, assim, não necessariamente de achar que outra pessoa Sim, está dando, mas a pessoa está traindo a confiança do outro. Poxa, a gente não combinou isso? é, Por que que verdade. você fez escondido, né? Então, por isso que tem que ter a parte individual, que ela não precisa falar. Esse dinheiro é meu. Se eu quiser comprar uma bolsa, eu compro. Então Sim. tem que ter essa parte, né? Para que cada um seja livre para fazer também o que é da sua individualidade. Sim, com certeza. E falando agora um pouco de para empresários, né? A gente sabe que acontece muito, principalmente o pessoal que assiste aqui, os conteúdos do Nordeste Invest são empresários, são empreendedores. Acontece demais no meio dos empresários é não saber dividir o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, né? Não saber dividir ali a PJ e a PF. Qual um insight que tu passa para essas pessoas para que elas consigam fazer essa divisão com mais clareza e que não acabe entrando numa bola de neve de dívidas, né? Por não saber dividir ali o dinheiro da pessoa física e o dinheiro da pessoa jurídica. Que é muito comum também, né? É, Misturar pessoa jurídica com pessoa física, que é um dos maiores erros para a empresa, né, e para a pessoa física. Tem que tratar como duas pessoas diferentes, tanto que sim, uma é pessoa jurídica e outra é pessoa física. Existe bons investimentos para a pessoa física, existe bons investimentos para a pessoa jurídica. O imposto é diferente da pessoa física para a pessoa jurídica, então não pode estar junto, não pode se misturar de uma forma desgovernada. Então, o que eu falo sempre é o seguinte: defina um salário, defina um valor que você vai receber da sua empresa, tá? Esse é o seu salário que todo mês, né? Como se fosse o CLT, né? Todo mês, no dia 5 você vai pegar o seu salário lá da empresa e jogar para a pessoa física. Esse é o da pessoa física, é o dinheiro que você vai viver, tá? Sobrou dinheiro, mas sobrou aqui na pessoa jurídica. Esse mês eu faturei mais. Ótimo, faço a reserva na pessoa jurídica. Tanto a pessoa física precisa de uma reserva, quanto a pessoa jurídica também precisa de uma reserva. Deixa lá, vai juntando. No final do ano juntou muito, divide, faz uma distribuição de lucros, né? Então, é muito, muito, muito valioso, nem, mesmo que a empresa seja pequena, tá? Porque, pela parte contábil mesmo, né? Fica bem complicado quando as pessoas se misturam e depois ter problema com o fisco, né? sim, Então, é de extrema importância que faça essa divisão, né? E seja totalmente separado realmente e cria os seus investimentos na pessoa física, cria os seus investimentos na pessoa jurídica. Ah, a pessoa jurídica está no vermelho, precisa, né, de capital. Aí você vai injetar, né, vai criar não pode ser uma coisa corriqueira, né? sim, Mas você vai fazer o quê? Vai pegar e colocar, jogar um capital novamente, aumentar o capital da empresa, ou vai fazer um empréstimo para a empresa e vice-versa, né? Então, mas não pode ser uma coisa que seja constante, com mas tudo muito bem organizado. E vai pagar, sim, né? Então, a pessoa física, vamos supor que tenha sido forma de empréstimo. Depois, lucrou, devolve, paga para a pessoa física. E, né, tanto de um lado quanto do outro. Então, separa o quanto antes.
Porque também uma das maiores problemas de quebras de empresa é essa desorganização entre a pessoa física e jurídica. Você acaba não sabendo nem quanto que a empresa está faturando, nem quanto que a empresa está lucrando, nem quanto, né? E É, se aquele salário, aquele dinheiro que você não sabe nem quanto é que está ganhando, né? Mas é. não tem assertividade de quanto você está ganhando, não cria metas na pessoa jurídica, porque vai ficar ali, vai tirando, vai tirando, vai tirando, né? Aí tem um mês que tira mais, tem um mês que tira nada, enfim, né? E fica aquela É. bagunça. Inclusive, eu estava um dia desses conversando com o mentorado e ele me questionando justamente isso, que assim, ele tem um Prolabore, né, na empresa dele e tal, só que assim, a empresa dele está passando por um momento complicado financeiramente, o faturamento deu uma baixa, ele está usando uma reserva de emergência da empresa, né, já isso foi uma coisa que já foi implantada e que foi algo muito benéfico, né? Porque antigamente não tinha essa reserva de emergência, e passou a ter, e nesse momento de caos, ele está conseguindo usar a reserva e está sendo muito útil, né? Está ajudando demais a empresa. E ele me perguntando, ele, Júnior, o Prolabore, tu acha que meu Prolabore está alto, está baixo? Aí fiz a segunda pergunta para ele. Cara, é o seguinte, hoje, se tu fosse contratar uma pessoa de mercado, É, né, para fazer o que você faz, tu pagaria a mesma coisa que tu se paga? Aí ele, não. Aí eu, então seu prolabore tá alto. Porque assim, se tu não pagaria isso para uma pessoa de mercado, por que que tá pagando para ti? O Prolabore, ele é para isso, né? O Prolabore, ele é basicamente um valor que você pagaria para uma pessoa de mercado e você está se pagando para você exercer essa função. Agora, se você está tirando mais da empresa do que deveria tirar com esse Prolabore, acaba acontecendo o que está acontecendo hoje, né? Porque a conta não está fechando, infelizmente. Aí, pois é, eu vou diminuir, ou então eu vou contratar uma pessoa e pagar menos, enfim. Aí, esse questionamento que eu fiz para ele fez ele mesmo responder a pergunta que ele tinha me feito, né? E acaba que eu já vi também outros casos de pessoas que estavam com um prolabore muito alto e acabava sangrando a empresa e assim, a empresa indo de mal a pior porque o dono estava sangrando a empresa com um prolabore muito alto, sem a empresa conseguir pagar, né? Na verdade. perfeito. É isso mesmo. Eu também peguei um mentorado que ele tinha um negócio de um vale. Ele tinha um Não negócio de um vale. vale. Aí eu assim, não, ele não separava, ele separava a pessoa física e jurídica, mas Sim, era vale. 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 Ah, me dá um vale aí, pegava no caixa, o vale, né? Ele tinha uma franquia. Aí ele pegava, pegava. Só que a conta começou a não fechar, né? Era de tanto vale, né? Aham. Então, aí você falou, ele não tinha um prolabore bem definido, ficava tomando um monte de vale. Aí a conta não fechava, tomou um empréstimo, tomou outro. Chegou uma hora que a empresa estava valendo exatamente o valor do empréstimo. Nossa, Tanto que ele vendeu a empresa para pagar o empréstimo. tá. Só conseguiu pagar o empréstimo. Então, é Sim, isso mesmo. Tem que definir qual que é o prolabore coerente com a função, coerente com o tamanho, né, com a capacidade da empresa, qual que é a capacidade dela pagar um prolabore. É o que eu estou te falando, o prolabore vai ser esse, você deu, olha que legal, duas assertividades. Para a empresa, que vai saber quanto que vai sair todo mês, e para a pessoa física, que vai sim, saber quanto que vai entrar todo mês. Então, verdade. duas assertividades para fazer um bom planejamento dos dois lados, Verdade. né? Agora, sobrou, no final, você faz a divisão de lucros, Sim, com faz a divisão de dividendos se não precisou, mas o melhor ainda é investir na empresa para o crescimento e na pessoa física é a mesma coisa, né? perfeito, perfeito. E assim, infelizmente isso é mais comum do que a gente acaba imaginando, né? Muitas empresas passam por isso. E, primeiro, às vezes nem existe um prolabore definido, né? Para começar a conversa. E no segundo caso, pode até existir, só que ele é maior do que deveria ser, né? E as pessoas acabam pecando por isso, né? É Enfim. verdade, isso É. mesmo. E assim, quando a gente fala de dívida e fala de investimentos, na tua visão, a pessoa ela deve começar a investir antes ou depois de pagar as dívidas? Olha, é como eu te falei, desde o início a gente tem que olhar realmente a real situação da pessoa, né? Então, cada caso vai ser um caso, Sim, né? Então, eu não posso generalizar, assim,
para uma pessoa daria, dentro do orçamento, no primeiro momento, fazer as duas coisas ou não. Certo, Mas, a maioria das vezes, e eu gosto muito de fazer as duas coisas paralelas, mesmo que sejam valores menores, perfeito. tá? Para ir já ir mudando o comportamento, mais Para sede criar aqui, um uma hábito. reserva, criar um hábito, Sim, sim. né? Já saber que ele precisa, né? Sempre colocar um valor ali no investimento, né? Esse investimento é uma reserva, liquidez total, conservador, não é para ficar rico, não é para virar, né? Tipo assim, achar que vai resolver a vida da noite para o dia ou vai pagar o endividamento. Sim. Nesse primeiro momento não dá para arriscar mais, né? Então comece ali montando essa reserva paralela dentro do plano que a gente vai fazer orçamentário, né? Sempre eu gosto de encaixar um valor, mesmo que seja pequeno, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bom, tudo bom. E assim, a pessoa está endividada, né? O foco dela, na sua visão, deve ser cortar gastos ou aumentar ganhos? Porque a maioria das pessoas acaba que, assim, eu particularmente já fui dessa forma. De tipo, tava numa situação complicada financeiramente, estava endividado, eu queria cortar gastos e tal, não sei o quê. Só que assim, acaba que às vezes a pessoa corta tanto gasto que acaba não vivendo, se frustrando, volta a gastar, enfim. E acaba não gastando a energia ou direcionando a energia para algo que realmente iria mudar o game dela, né? Que seria o aumento de renda, né? O aumento de fato da grana entrando, né? Da receita. Então, na tua visão, a pessoa está endividada. O que ela deve focar, de fato? Ela deve direcionar a energia dela, cortar gastos ou aumentar os ganhos? Vamos lá, mais uma vez, precisamos do planejamento, Perfeito. né? Então, a gente precisa visualizar realmente a situação. Como você falou, às vezes a gente corta tanto gasto, que você não vai não conseguir nem fazer o planejamento, Sim, né? Então, eu costumo dizer que o bom frustrado. planejamento é aquele que a pessoa consegue fazer, Sim, né? Ela consegue viver com ele, né? Então, eu sou contra ficar cortando demais, né? Até que a pessoa realmente não consegue nem sair de casa, né? Não, não posso sair. A pessoa, alguém chama para um bar, não, não posso ir, porque não vou gastar, porque eu vou beber, porque não sei o que, não pode ir para o restaurante, aí não pode, sabe, assim, começa a ficar naquela neura, chega uma hora que ela não vai aguentar, vai ficar infeliz, vai ficar deprimida, vai ficar, né? é, Então, dentro de cada, como a gente está falando aqui, cada situação é uma situação. Tem sim, pessoas que realmente os gastos são muito altos, a parte supérflua é muito grande. Então, dentro do planejamento, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente vê é o supérfluo, é aquela coisa que está além, está destoando do orçamento, né? A gente vê onde que a gente pode adequar ali, né, o seu orçamento ou suas despesas. Pô, tem coisa que dá para reduzir, tem coisas que dá para substituir, tem coisas que dá para cortar. Se tiver, ótimo, a gente analisa um por um, item por item, tá? Se tiver para poder dar uma sobra ali maior e a gente conseguir quitar as dívidas mais rápido, melhor. Ou conseguir fazer uma reserva mais rápido, melhor. Mas, quando eu olho aquele orçamento que a gente já fez tudo, já cortou tudo, não dá, se eu for cortar, a próxima coisa vai ser a cerveja do final de semana. Aí eu falei, não, agora não dá, você vai ter que aumentar o foco no aumento de ganhos. Eu sim. acho que todo individual devia sempre pensar no aumentar a renda, né? Fazer um trabalho extra, aumentar para ajudar qualquer valor. Hoje É em um dia está processo, muito né, também. fácil, parcerias, né? Hoje em dia as coisas ficaram até com a internet, com as redes sociais, com enfim, é, ficou mais fácil de fazer essas rendas extras, né? E aí, se a pessoa começar a focar, né, pensar, porque lembra, a gente fala que tudo que a gente foca cresce, Com né? Então, se certeza. você ficar focando só nas dívidas, É, vai crescer dívidas. Então, sim, a gente tem que realmente falar, vamos focar nos ganhos. Eu tenho uma mentorada que ainda está comigo,
E que foi justamente isso, ela estava tão endividada, três empresas, muito endividada, e não é que é muito endividada, mas sabe aquele negócio que ela está na corrida dos ratos? Ela paga uma conta, né, ganha uma coisa para pagar uma conta e vai, nunca tem a sobra, não tem, nunca tem fôlego, e ela nunca consegue reinvestir no próprio negócio, não, né, tem a mistura da pessoa física, tudo isso que a gente conversou aqui é a fotografia dela. E aí, quando eu peguei ela, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos focar nos seus ganhos, vamos deixar um pouquinho as despesas, né? Tem que pagar, tem, mas a gente vai administrando da melhor maneira, vamos buscar soluções melhores, mas foca no seu ganho, ela tem uma doceria, então acaba que era época de Natal, falei, é Natal, né? Você precisa faturar mais. Se você ficar com a cabeça só no que você tem que pagar, você vai acabar não fazendo uma coisa nem outra. Então, foca na receita que você tem que ter. Aí, esses dias, a gente conversou, ela falou assim, foi Nilo, dezembro e janeiro foram os maiores faturamentos de todos os tempos das Cara, minhas sensacional, sensacional. Aí eu falei, nossa, como que eu fico feliz de ouvir isso. Por quê? Porque ela focou no ganho, ela focou na receita, ela focou no que precisava ser feito, entendeu? Então, primeiro mês que ela fechou não fechou no vermelho, sabe? Então, foi algo que realmente foi uma mudança, né, de comportamento ali, não, de visão, né, nem de comportamento ainda, né? Foi de visão mesmo, que ela só estava focando na dívida, aquilo estava consumindo a energia dela total, né? Então, é isso. Então, eu acho que focar nos ganhos é algo bastante inteligente, mas vamos olhar o orçamento também, porque o orçamento vai trazer essa assertividade, porque também não adianta focar só nos ganhos e aí aumentar a despesa É, aqui, né? Aí faz sentido. a conta É, vai continuar não fechando, é né? verdade. Então a gente precisa entender também o orçamento para sobrar mais, né? Mas sem deixar de viver o presente, Com sem deixar certeza. de tomar uma cervejinha, né? Com Final certeza. de semana, sem deixar de viver. É isso aí, é isso aí. Meu amigo, e partindo aqui para o final, como é que o pessoal faz para, até conta um pouquinho aí da sua experiência de mercado e tal, para quem assistiu esse bate-papo até agora e quer sua ajuda para sair das dívidas, para fazer um planejamento e, de fato, conseguir sair dessa corrida dos ratos aí, desse, muitas vezes, de um buraco, né, de endividamento. Como é que ela faz para te achar e ter a tua ajuda? Bacana. Então, eu estou nesse mercado financeiro há mais de 25 anos, né? Um bom tempo fiquei com a área de investimentos, dando, né, consultoria de investimentos, mais de um tempo para cá, desde 2013 eu fui, né, virei CFP, né, eu tirei minha certificação de planejamento financeiro e fui, né, trabalhando também essa parte, e eu falo que o planejamento é algo que me conquistou, né? Dentro, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto muito de fazer com que eu gosto para mim, né? Primeiro eu usei para mim e aí como deu muito certo para mim, comecei a usar para outras pessoas e está dando muito certo para as pessoas também. Então essa foi uma forma de eu ajudar que acabei acabei que agora eu foco realmente mais no planejamento financeiro das pessoas, seja de Legal. casal, seja individual, né? Uhum. É, seja se a pessoa está, né, endividada, ou seja, às vezes a pessoa não está endividada, mas ela precisa de um planejamento, né, para a vida dela, para se organizar e trazer aquela tranquilidade, não trazer aquela culpa, né, de que está gastando demais e que, ai, como é que eu vou viver, como é que eu vou, como é que vai ser minha velhice, como é que vai ser minha aposentadoria, porque chega uma hora, né, quando a gente começa a chegar ali para os 40 anos, já passa dos 30, quando a gente chega aos 40, você não juntou nada ainda, já começa a ter essa crise, né, essa sensação de ansiedade de será que vai ser suficiente? Será que eu vou ter suficiente? Então, seja qualquer momento da sua vida, né, da vida que as pessoas estão passando agora financeira, olhem para ela, né? A gente tem que estar preparado para tudo, bem preparado para tudo, para que a gente tenha paz, equilíbrio e tranquilidade. Então, se você precisar da minha ajuda, vai ser um prazer, né, ajudá-lo. Acho que a melhor maneira de me contactar é pelo meu Instagram, que lá tem o link do meu
meu WhatsApp, né? É arroba Heloísa Lago, Vou underline, deixar aqui underline. na descrição do vídeo. Ah, legal, deixei na descrição, que lá tem o link, a pessoa, né, pode começar e me seguir, e clicar no link, me chamar pelo WhatsApp, que vai ser um prazer de conversar, fazer esse primeiro diagnóstico. Primeiro diagnóstico eu, eu sempre faço gratuitamente, tá? Para que eu conheça a pessoa, para que eu veja o momento da vida dela e veja se realmente faz sentido. Eu falo, só pela essa primeira conversa, a pessoa já muda, tá? Muda mesmo muita coisa da vida financeira, tá? Eu É, trago muitos insights bons no diagnóstico. Então pode marcar, né? O primeiro diagnóstico, vai ser um prazer conversar aí com a sua turma. show de bola. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pelo bate-papo enriquecedor aqui sobre planejamento financeiro, pelos insights. Então, pessoal, quem quiser entrar em contato com a Luísa, nós vamos deixar aqui o contato dela, o Instagram dela na descrição aqui do vídeo. Mais uma vez, obrigado, minha amiga, por esse bate-papo e vamos disseminar aí conhecimento sobre planejamento financeiro, sobre investimento pessoal e ajudar o pessoal a sair das dívidas, não é isso? É isso mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Adoro, pode me chamar sempre, tá? Pode Muito casa. feliz de poder estar falando aí com as pessoas e se eu puder disseminar e ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, eu acho que essa é a minha missão. Bom, perfeito. Então, ficamos por aqui, pessoal, em mais um bate-papo sobre mercado financeiro, sobre planejamento financeiro, mais especificamente hoje, bate-papo. Então, ficamos por aqui, nos vemos no próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchauzinho.